Durante os anos 50, os físicos Enrico Fermi, Emil Koponowski, Herbert Yock e Edward Teller várias vezes acabavam se reunindo para conversas e questionamentos entre eles. Em uma noite estrelada, em particular, enquanto Enrico Fermi olhava as estrelas, ele acabou lançando algumas perguntas de extrema importância para os seus colegas. Onde estão todos? Você nunca se perguntou onde estão todos? Mas onde estão todos? Essas foram as perguntas que acabaram levando à formulação do que nós conhecemos hoje como o paradoxo de Fermi, ou a questão do porquê não encontramos sinais de civilizações tecnologicamente avançadas no universo, considerando a extensão dele. E apesar do nome paradoxo de Fermi, tecnicamente ele não é um paradoxo, porque as afirmações vida alienígena existe e não temos sinais deles, não são duas afirmações necessariamente contraditórias. E, apesar da fama do Fermi envolvendo essas perguntas, a formulação do argumento como um argumento contra a existência de civilizações foi, na verdade, feito por Michael Hart e Frank Turpin, anos depois. Por isso, alguns autores defendem que, ao invés de paradoxo de Fermi, um argumento deveria ser tratado com o nome de argumento Hart-Turpin contra a existência de extraterrestres tecnológicos. Mas, independente do nome que fomos dar, e mesmo não sendo paradoxo, o fato é, há uma tensão nessas duas afirmações. Existe vida alienígena e não temos sinais dela ainda, ao ponto de uma solução para essa tensão ser necessário. E o fato é, no caso de vida microbiana, uma solução bem simples é a limitação tecnológica. O fato é, como vimos nos últimos vídeos, especialmente quando falamos sobre atmosfera em outros planetas, nós temos dificuldades em definir bioassinaturas e, mesmo quando falamos de planetas próximos do Sistema Solar, então, por exemplo, Marte, que nós enviamos várias sondas, o fato é, muitos dos equipamentos dessas sondas são limitados em termos de capacidade de detectar vida microbiana, ao ponto que mesmo quando testado com rochas daqui da Terra que sabemos ter vida microbiana, essas amostras acabavam não detectando a presença desses micro-organismos por esses instrumentos. Então, nós temos limitações tecnológicas sérias quando se trata de exploração e procura de vida em outros planetas, mesmo em outros planetas do Sistema Solar. Mas o fato é, quando falamos de vida tecnologicamente avançada, algum sinal de rádio ou algum sinal de megaestrutura já deveria ter sido detectado. E por que não detectamos eles? E para isso, existem diferentes propostas e soluções historicamente feitas, muitas delas bastante especulativas, algumas focando em dificuldade de viagem espacial, algumas focando em falta de incentivo para a expansão de civilizações pelo universo, porque elas criam mundos virtuais, ou sistemas econômicos que não são incentivados em crescimento, ou elas têm limitações culturais para a expansão, ou elas se autodestroem ou correm o risco de serem autodestruídas por outras civilizações dentro da hipótese da Floresta Negra, ou elas têm diretrizes de não entrar em contato com civilizações como a nossa, ou elas tem tecnologias que não podemos comunicar, entre outras explicações. Acontece que muitas delas são extremamente hipotéticas e muitas das explicações são bastante limitadas em termos de o poder explicativo delas. E o foco desse vídeo, então, é apresentar uma possível solução para esse dilema. Em particular, focando nos últimos vídeos e focando no que vimos a respeito dos processos químicos que levaram à origem da vida e nos processos químicos evolutivos que aconteceram uma vez a vida se originando. Em particular, qual talvez seja a melhor solução para o paradoxo de Fermi, considerando o conhecimento envolvendo química e envolvendo biopoison. E esse vai ser o foco desse vídeo, em principalmente 3 possíveis soluções para o problema de Fermi. Então a questão é, nós já vimos que vários dos processos geológicos que levaram à origem da vida aqui na Terra estão presentes em outros locais do universo. Mas pode ser que talvez esses processos geológicos não sejam suficientes para a origem da vida. Em particular, nós discutimos nos últimos vídeos a respeito da formação da Lua. Então, quando a Lua se formou por meio da colisão entre Terra e Teia, isso levou à formação de um sistema altamente incomum no universo. Nós não temos nenhuma evidência ainda de um outro sistema parecido com a Terra e a Lua. O tipo de colisão que levou esse sistema talvez seja inclusive raro de acontecer no universo. E se for o caso, pode ser que talvez isso seja um limitante para a origem da vida. Nós sabemos que provavelmente esse sistema Terra-Lua levou a uma intensificação de ciclos de marés no planeta, o que pode ter facilitado várias reações químicas envolvendo moléculas se isolando em lagos, que logo secavam, deixando moléculas expostas para desidratação, com logo depois a entrada de água para
facilitar a reidratação das moléculas. Esses ciclos de hidratação e desidratação, de seco e úmido, foram provavelmente essenciais para a formação de várias moléculas complexas. E com certeza a presença da força gravitacional da Lua intensificou esses processos na Terra. Claro que nós também vimos nos últimos vídeos a respeito de outros fatores que poderiam simular esses ciclos de marés. Então, por exemplo, na Lua Europa e Encélado, que orbitam respectivamente Júpiter e Saturno, nós temos esses ciclos de marés também atuando por força gravitacional dos planetas sobre essas luas. E também é possível que esses ciclos não sejam essenciais para o surgimento da vida, mas apenas aumentem a chance desses ciclos acontecerem, podendo talvez planetas como Marte demorando um pouco mais tempo, mais um bilhão de anos, ao invés de 200 milhões de anos, dando um tempo talvez suficiente para a formação de moléculas mais complexas. Mas o fato é, esses tipos de limitações podem ser limitações importantes para facilitar ou dificultar a origem da vida em outros mundos. E esses tipos de fatores na limitação de planetas fazem parte de uma explicação possível para por que não encontramos civilizações ainda, que é a ideia da Terra rara, que foi proposta principalmente por Peter Ward e Donald Glory. Esses dois pesquisadores atuando nessa área, principalmente em paleontologia e em astrofísica, eles acabaram propuseram que talvez fatores, como por exemplo a colisão de Terra e Teia, sejam eventos raros. E esses tipos de fatores podem ter levado à formação, não só da Lua, mas à formação de sistemas como sistemas de placas tectônicas do planeta e o campo magnético forte. Tais fatores, junto também com outros, como por exemplo um planeta com uma massa próxima da Terra, um planeta na zona habitável de sua estrela, uma estrela próxima ou semelhante ao Sol, e planetas como um Júpiter no mesmo sistema planetário que poderiam capturar grandes asteroides, todos esses fatores possam ser raros no universo juntos. E, segundo eles, esses fatores são essenciais para a evolução de vida complexa. Então, a ideia da hipótese da Terra rara é de que os fatores para a origem da vida, ou ainda a evolução de vida complexa, talvez sejam raros no universo. Mesmo que os fatores para a origem da vida não forem raros, com certeza, segundo eles, os fatores para a evolução de vida complexa são raros. O problema dessa hipótese é que ela tem várias limitações e críticas. Em particular, muitos desses fatores que antes achávamos ser incomuns no universo, hoje sabemos que não são tantos. Por exemplo, nós sabemos que hoje que pelo menos 1 em cada 5 planetas, ou em trabalhos mais recentes, 1 em cada 6 planetas que orbitam estrelas semelhantes ao Sol, que compõem quase 10% das estrelas da nossa galáxia, possuem tamanho próximo da Terra. E nós sabemos também que muitos desses planetas estão em zonas habitáveis. Sem falar que mesmo alguns planetas tendo uma massa gravitacional ou uma massa um pouco maior, um pouco menor do que a Terra, talvez não seja um limitador tão grande. Fora isso, como eu mencionei, pode ser que talvez um planeta não precise de uma Lua, pode ser também que planetas não precisam de um Júpiter para a captura de asteroides. O fato é, muitos desses fatores podem não ser reais limitadores para a vida complexa. Não só isso, nós sabemos que placas tectônicas em estruturas mais simples são relativamente comuns no universo. Vênus mesmo possui placas tectônicas, nós sabemos hoje. Ele não tem um sistema de placas tectônicas com completa subdução, como temos aqui na Terra, e veremos nesse vídeo que talvez isso seja mais um resultado de atividade da vida do que um fator necessário para a vida. E nós sabemos também que campos magnéticos fortes, ainda que sejam raros, nós só conhecemos a Terra no sistema solar em planetas rochosos com um campo magnético forte. O fato é, campo magnético forte talvez não seja tão importante. Marte pode ter perdido a sua atmosfera devido à falta do campo magnético, mas Vênus não perdeu. Na verdade, Vênus parece manter a sua atmosfera mesmo sem um campo magnético. Ou seja, a força gravitacional do planeta Vênus, que é um pouquinho menor do que a Terra, já é suficiente para manter a atmosfera sem um campo magnético. Então, esses fatores levam a limitações da validade da hipótese da Terra rara. Pode ser que talvez não sejam os fatores geofísicos do planeta, de fato, ou da Lua, em que a vida está presente, que limitam a evolução para formas de vida complexa no universo. Mas se não são esses fatores geofísicos, quais são eles? Porque pode ser, de fato, que talvez a vida complexa no universo seja rara. E aí entramos numa segunda possível explicação
de qual um limitador forte, e essa explicação está focada na química da vida. Porque a vida é, em última análise, um fenômeno químico. Mas não é um fenômeno químico isolado, é um fenômeno químico que está em constante interação com outros processos químicos do ambiente em ciclos biogeoquímicos. A vida, à medida que ela se propaga, ela continuamente modifica as condições ambientais e ela continuamente é afetada por essas modificações ambientais também. Esses são feedbacks positivos e negativos e eles têm um impacto grande não só na dinâmica do planeta, mas eles moldaram a história do nosso planeta. Como mencionei antes, nós sabemos hoje que muitas das placas tectônicas provavelmente são resultado de atividade microbiana, principalmente, ao que parece, devido a fatores como a e o consumo de materiais de ferro e manganês, entre outros compostos químicos, e a ferrogenase, como diria a fotoferrotrofilia por bactérias, levaram a mudanças químicas em rochas, e isso pode ter intensificado os processos de subdução oceânica, levando a uma intensificação e a formação do sistema atual de placas tectônicas que conhecemos. Mas mesmo que, deixando isso de lado, que ainda é uma área que está sendo estudada, sabemos que toda a nossa atmosfera é o resultado de atividade microbiana, seja envolvendo formação de nuvens, por formação de núcleos de gelo por bactérias, ou mesmo pela presença do oxigênio e do ozônio, que é, em última análise, um produto de fotossíntese. Não só isso, nós sabemos que houveram eventos de extinção em massa no passado da Terra, que foram em parte afetados também por atividade microbiana. Por exemplo, a grande extinção do Permiano foi em parte afetada por bactérias sulfurosas que eliminavam ácido sulfúrico nos oceanos, quando a temperatura do planeta aumentou devido à atividade vulcânica. Então, a vida está constantemente levando esses efeitos de feedback positivo e negativo, alterando toda a química da atmosfera, dos oceanos e das rochas do planeta. E aí, alguns autores levaram a formulação do que é conhecido como hipótese de Gaia e a hipótese de Medeia. Então, um deles, James Lovelock, propôs que esses ciclos que nós temos no planeta Terra levam à formação de um sistema mais estável e mais propício para a vida, no que ele propõe como a hipótese Gaia, Gaia sendo uma homenagem à antiga deusa da Terra da Grécia Antiga. Já Peter Ward, o mesmo Peter Ward que propôs a ideia da Terra rara, ele propôs uma versão alternativa, que é a ideia de que esses ciclos dos seres vivos constantemente levam a risco alto de extinção em massa. E esses ciclos, então, ele propôs na chamada hipótese de Medeia. Medeia sendo uma princesa e feiticeira também da mitologia grega que matou os próprios filhos. Apesar desses termos e da popularidade, principalmente da hipótese de Gaia, o fato é, e tanto James Lovelock como Peter Ward parecem estar super focando em aspectos diferentes de um processo mais amplo. Acontece que a vida na Terra, ela não atua com o propósito de preservar outras formas de vida, nem de exterminar e gerar extinções em massa. A vida na Terra simplesmente vai se reproduzindo, espalhando no planeta e continuamente alterando a dinâmica do planeta, às vezes resultando em fatores que beneficiam vários organismos, às vezes resultando em fatores que afetam negativamente vários mecanismos. E ao que parece, Lovelock e Ward, embora estejam corretos no papel da vida em modificar a química do nosso planeta, eles parecem que estão super focando em apenas um desses aspectos, ignorando o outro. Os dois fatores são de extrema importância para a Terra e, como foi criticado no trabalho de Gold, em 1997, no fundo, tanto a hipótese Gaia, mas também a hipótese Medeia, a mesma crítica pode ser aplicada à hipótese Medeia. No fundo, eles estão focando mais em metáforas do que em mecanismos ao falar em Gaia ou em Medeia. E isso é errado. Na verdade, nós deveríamos focar no mecanismo. E o mecanismo é a vida altera a química do planeta. Mas, independente se o nome Gaia ou Medeia pode ser apropriado ou não, o fato é, essa alteração pode ser um limitador grande para a vida complexa. Porque a vida complexa precisa de estabilidade química e processos químicos complexos para existir. E acontece que existe uma hipótese, conhecida como gargalo de Gaia, que apesar do nome, ela não depende da ideia de que a vida está se autopreservando em si, mas o fato é, eventualmente, qualquer mundo em que, uma vez a vida surgindo, os organismos naturalmente vão modificar as condições do planeta. Essas modificações podem levar a feedbacks negativos, levando à extinção completa da vida, tornando o ambiente não habitável,
ou elas podem levar a modificações de feedback positivo, mantendo o planeta com um período mais de habitabilidade por mais longo prazo. Porque essas modificações, esses feedbacks, podem levar, inclusive, a mudanças, não só na temperatura, mas também mudanças na reflexão de luz solar. Então, a hipótese do gargalo de Gaia é de que, dos vários mundos que a vida surge, alguns desses mundos a vida é auto-exterminada por meio dessas mudanças químicas que os seres vivos fazem no planeta, ou podem criar condições ambientais que levam à perpetuação da vida, e em algum desses casos, eventualmente, podem criar condições para a vida complexa. Então, ao contrário da hipótese da Terra rara, que diz que são os próprios fatores geológicos do planeta que limitam a vida, a própria vida atuando no planeta pode ser o fator que limita a complexidade ou não de vida. E o fato é, aqui na Terra, quase houve um evento de extinção em massa completo pela presença de vida. Em particular, devido à presença do oxigênio, o oxigênio é um veneno para vários micro-organismos, nós tivemos, por volta de 2 bilhões e meio de anos atrás, um evento conhecido como Grande Evento de Oxigenação, que foi quando os níveis de oxigênio aumentaram drasticamente graças à fotossíntese, principalmente de cianobactérias em estruturas de estromatólitos. Esses organismos podem ter levado à extinção de até talvez mais de 80% da vida da época na Terra. Essa pode ter sido a primeira grande evento de extinção em massa que conhecemos no registro fóssil. E o fato é, a vida na Terra quase foi extinta devido à atividade microbiana, alterando a composição química. O mesmo talvez aconteça em vários mundos. E talvez o fato de não termos ainda um sinal de vida complexa no universo pode ser que sejam poucos os mundos que passam por esses ciclos de autoextinção devido à mudança química dos planetas. Talvez esse seja o principal limitador para a vida complexa no universo, mas existe um outro fator que se soma a essa explicação também. E aí entramos na terceira e talvez a principal limitação, que é a contingência na evolução. Acontece que nós sabemos que a vida passa por vários processos evolutivos que são extremamente contingentes, algo que foi bastante e eloquentemente apresentado por Stephen Jay Gould em seu livro Wonderful Life, que é um livro focado na explosão do Cambriano, que já está um pouco desatualizado atualmente, esse livro, mas o fato é, os eventos que levaram, por exemplo, à diversificação de animais na explosão do Cambriano e eventos evolutivos depois são extremamente contingentes. Eles simplesmente poderiam não ter acontecido. E aí, o que acontece então é que nós já vimos que alguns fatores ao longo da evolução da vida foram extremamente improváveis de acontecer. Então, por exemplo, a evolução do DNA como mecanismo de combate de enzimas que combatiam vírus ou a evolução de membranas plasmáticas foram eventos extremamente contingentes. Pode ser que poucos organismos evoluam esse sistema. Em particular, um candidato bem famoso para a contingência evolutiva é a mitocôndria. Nós tivemos que ter dois micro-organismos, uma arqueia e uma bactéria, interagindo entre si no momento certo e tivemos um processo evolutivo que levou à formação de estruturas que permitiam a troca de material de compostos químicos de uma célula a outra, e todos esses processos podem ter sido bastante complexos e podem ter demandado várias mutações específicas. Tanto que, até hoje, só conhecemos um tipo de célula eucariótica tendo evoluído, algo que Nick Lane, em particular, em seu livro The Vital Question, ele argumenta que é uma evidência para a improbabilidade da existência de vida complexa no universo. Não só isso, a complexidade do próprio genoma, nós sabemos hoje, provavelmente é um efeito não da presença de mitocôndrias que oferecem energia para a célula, mas o fato de que essas células eucarióticas primitivas passaram por um gargalo genético, que aumentou as chances de eventos de deriva genética. E isso pode ter aumentado também as chances de evolução do sistema mais complexo de genoma, que por sua vez pode também ter facilitado a evolução de um sistema de citoesqueleto mais complexo, permitindo a diversificação dos compartimentos da célula. Então, vários passos evolutivos bem particulares podem ter acontecido para a origem dessa célula. E detalhe também, esse é um sistema que evoluiu depois do grande evento de oxigenação. Então, nós estamos falando de organismos que poderiam não ter sobrevivido ao grande evento de oxigenação, poderiam ter sido completamente eliminados. Daí o papel da contingência na evolução. Pode ser que talvez vida complexa, vida eucariótica, seja extremamente rara no universo, porque é extremamente improvável de evoluir. A vida não precisaria evoluir uma vida eucariótica, ela poderia continuar sendo formas de vida procariotas e perfeitamente bem, ou até vida não celular e perfeitamente bem. E aí,
Outros candidatos famosos para contingência evolutiva talvez não sejam tão bons. Então, por exemplo, a multicelularidade, ela evoluiu várias vezes. Então, uma forma de avaliar se um evento é bem contingente ou não é o número de vezes que ele evoluiu. E a multicelularidade, uma vez evoluindo a células eucariotas, evoluiu várias vezes entre os eucariotas, sendo então, talvez não ele em si um fator bem contingente, ou mesmo a inteligência. A gente tem evidência de formas de vida inteligente que, inclusive, usam ferramentas entre vários grupos de animais. Então, pode ser que a inteligência também não seja, por si só, a inteligência e a consciência, um evento difícil de evoluir ou extremamente contingente. Nós temos evidência de inteligência em outros grandes primatas, em cetáceos, em aves, em elefantes, entre outros animais. Então, pode ser que a multicelularidade e a inteligência por si só não sejam eventos improváveis de evoluir, mas fatores que permitem esses fatores, como por exemplo células complexas eucarióticas ou mesmo organismos com DNA, talvez sejam improváveis de evoluir. Então, em última análise, a contingência e talvez os fatores como ciclos bioquímicos talvez sejam os grandes limitadores para a vida complexa no universo. E aí, levanta uma questão maior, que é, quando nós finalmente encontrarmos as primeiras formas de vida, se elas forem muito exóticas, mesmo tendo uma mesma bioquímica que nós, mas não forem baseadas em células, por exemplo, ou em DNA, como que nós vamos saber que é uma forma de vida? Porque elas não podem não encaixar na famosa definição descritiva das 7 características da vida. Por esse motivo que a NASA propôs uma definição nova, mas ela ainda não é amplamente aceita, que é a definição focada em sistemas químicos que sofrem de seleção darwiniana. Em última análise, o fato é, nós ainda não temos uma definição clara para a vida, e pode ser que talvez quando encontrarmos finalmente as primeiras formas de vida, devido à contingência evolutiva, elas vão ser completamente diferentes e talvez iniciaremos um forte debate sobre se essa é ou não uma forma de vida. Enquanto isso, considerando a vastidão do universo, nós ainda só temos indícios de vida no nosso planeta. E isso é talvez um dos principais motivos do porquê temos que preservar a vida na Terra. É crucial isso para futuras gerações, porque por enquanto nós só temos um planeta habitável com ciclos altamente complexos de bioquímica que permitem a existência de vários organismos complexos e belos do nosso planeta. Os últimos vídeos nós focamos muito para tentar responder essa questão. Como que a vida se originou da não vida? E o que eu gostaria de encerrar essa série, então, focando então que talvez, mesmo depois de todos esses passos, a gente pode só concluir que talvez a vida não tenha uma origem específica, como um único evento, mas sim a vida é um processo químico que emerge a partir de uma série de processos, e a verdade é que pode ser que esse processo seja único do nosso planeta. E por isso nós precisamos, crucialmente, preservar a vida no nosso planeta. Essas são as fontes do vídeo. Eu realmente espero que tenham gostado dessa série. Pretendo fazer outras séries a respeito de outros temas e até mais.